Cara presidente Ana Amélia, eu hoje falei com a senhora, com outros colegas, alguns me viram apreensivos, e estou mesmo. Conversei com o governador Tião Viana, estou apreensivo por conta do agravamento da situação de isolamento do Acre. O Rio Madeira, que fica entre o município, entre a cidade de Porto Velho e a cidade de Rio Branco, dentro do município de Porto Velho, ele não para de subir as águas do rio. O nível do rio é alarmante. Eu procurei informações junto à Agência Nacional de Águas. Não há precedência no último século de algo parecido com o que nós estamos vivendo. O Rio Beni, que é um grande contribuidor da formação do Rio Madeira, não para de subir. As chuvas são intensas na Bolívia, as cheias no Peru já ocorreram, e agora nós tínhamos hoje de manhã o Rio Madeira no nível histórico de 19 metros e 32 centímetros. Imaginem, senhores, numa planície como a nossa, que tem um desnível entre o Acre e o Pará, a foz do Amazonas, quase 4.000 quilômetros de distância, você tem um desnível de 35 metros. E um único rio está numa cota de 19,3 metros. É uma parede de água que os dados também que peguei são de um volume de água nunca visto. As chuvas são intensas e o volume de água já passou dos 55 mil metros cúbicos por segundo. Já está perto de 58 mil metros cúbicos por segundo o volume de água no Rio Madeira. Ele é o quarto rio mais veloz do país. E por mais que eu não estou aqui para tratar desse ponto, mas é bom com calma esclarecer que a própria presidenta Dilma, a quem agradecemos mais uma vez a visita que fez ao estado de Rondônia e do Acre, esteve com o governador Confúcio, esteve com o governador Tião Viana, com o prefeito Marcos Alexandre em Rio Branco, viu de perto o drama que nós estamos vivendo, muitas famílias desalojadas, milhares pela cheia, mas nós estamos tendo um problema de risco de abastecimento. Para o Acre, na BR-364, passam, em média, 500 carretas por dia. E esse número de carretas está reduzido a menos de 10%. Então, imagine um estado que deixa de poder tirar seus caminhões com sua produção. Os frigoríficos do Acre não estão podendo mandar sua produção para fora. Com isso, não estão recebendo. A população não está recebendo produtos de primeira necessidade. O governador Tião Viana, há mais de um mês, conta com a ajuda da Força Aérea Brasileira, do Ministério da Defesa. Agradeço, já fiz isso pessoalmente ao ministro Celso Amorim, já comuniquei o agradecimento ao brigadeiro Saito. E o fato concreto, senhora presidenta, é que não fosse o empenho, a dedicação do governador Tião Viana na busca de alternativas, há mais de 30 dias vem fazendo isso, a situação seria mais grave ainda. Mas o problema é que com o rio, alcançando essa cota de hoje, está ficando inviável mesmo 10% dos caminhões passarem pela BR-364. O risco é muito grande dos caminhoneiros. A situação se agrava porque a estrada está submersa em 2 importantes trechos antes de chegar no Rio Madeira. E hoje o governador Tião Viana está em Rondônia, foi na região, junto com o governador Confúcio, fizeram um entendimento e, no entendimento com
o DENIT, do Ministério do Transporte, vamos ter funcionando algo que eu acho fundamental para garantir um melhor abastecimento do Acre. A partir de hoje, senador Aníbal, está sendo preparado, então, 3 etapas de balsas para transpor o trecho alagado da BR-364. Perto de Jaci, Paraná e de Mutum, Paraná, vamos ter um embarque dos caminhões e carretas em balsas, vão passar o trecho alagado da BR, voltam a andar na BR, quando encontrar um outro trecho alagado, vão também ter um outro sistema de balsa e depois fazerem a travessia do Madeira. A desinformação nesse momento ela é muito complicada, não ajuda e atrapalha bastante. Primeiro, que com a cheia do rio, sinto muito decepcionar alguns, as hidrelétricas não têm nada a ver com a cheia do rio. A cheia do rio, nesse volume de água, está diretamente vinculada a uma quantidade de chuva nunca vista. E mesmo na Bolívia, são 400 quilômetros de distância da primeira hidrelétrica, então não tem nenhum sentido. Mas eu já falei aqui, inclusive apresentei requerimentos, que acho que deve ter sim uma vinculação direta o fato de nós termos as estradas submersas, a BR-364 submersa, a BR-425 indo para Guajará-Mirim. E isso nós temos que esclarecer e dar satisfação à sociedade. Agora, a situação se agrava que a parte de balsas na viagem para Rio Branco pode chegar perto de 20 horas, fora o trecho por terra. Então, uma viagem que se fazia em 7, 8 horas, agora pode ser feita só para alguns carros, só para caminhões que levam gêneros de primeira necessidade, pode demorar 2 dias ou 1 dia e meio. A situação é delicada, os comerciantes passam uma situação vexatória, porque como já temos quase 30 dias dessa situação, pouco mais de 30 dias, os estoques não estão sendo renovados, o risco de produtos, de não se ter mais a oferta de alguns produtos é real e o problema vem junto, agravando ainda mais. Certamente, com menor oferta de produtos, você tem um aumento de preço. Sei que a Associação Comercial, Associação dos Supermercados, a Federação do Comércio tem feito a sua parte, mas tem regras do mercado que se impõem. E o que nós estamos tendo hoje, senadora Ana Amélia, é uma situação da maior gravidade. E eu faço um apelo ao Exército Brasileiro, que tem equipamentos, que pode estar na estrada, não é para consertar a estrada submersa, mas para estar guiando e ajudando e trabalhando com seus equipamentos na passagem dos comboios de caminhão. Mas a coisa mais importante, conversava hoje com o governador Tião Viana, é criar uma linha de crédito imediata para os comerciantes e todos que trabalham na atividade produtiva no Acre, para que eles possam honrar seus compromissos, para que eles possam pagar seus servidores com linha de crédito de capital de giro com juro diferenciado. Falei hoje aqui na presidência do Senado, por telefone, com o presidente do Banco do BNDES, Banco de Desenvolvimento Econômico e Social, Luciano Coutinho. Vou ter uma audiência com ele na próxima terça-feira. Isso é fruto de contatos que tive com o presidente da Associação Comercial, com a Federação do Comércio e também com o clamor de todos os comerciantes. Então, o governador Tião Viana me pediu que falasse em nome dele com o doutor Luciano Coutinho, que criássemos uma linha de crédito com algumas dezenas de milhões de reais para capital de giro, para que não haja, com essa dificuldade, de transferência de penalidade, tanto para os preços, como também para funcionários de empresa no Acre com demissão. Nós temos que atuar em várias frentes, e essa é uma delas. Se o governador hoje conseguiu organizar, junto com o DENIT, uma maneira de nós termos a estrada aberta, fazendo o transporte de caminhões com carga de primeira necessidade em balsas nos trechos que a estrada está submersa. Vamos ter 3 travessias. As pessoas também questionam, mas a ponte do Rio Madeira não resolveria? Não resolveria nesse caso, porque a estrada está submersa. Mas a ponte também já estava decidido, a presidenta informou,
ela será construída logo após, e essa demora de construir a ponte sobre o Rio Madeira é inexplicável, é um erro, é um atraso, e nós também sofremos por conta disso. Mas o fato é que nós temos uma questão objetiva. Logo após dar a parte à senadora Ana Amélia, eu vou ler aqui o ofício que encaminhei para o presidente do Banco da Amazônia, para o presidente do Banco do Brasil, para a Caixa Econômica Federal e para o presidente do BNDES, pedindo essa linha de crédito para socorrer o setor produtivo acreano, especialmente o comércio, e que isso implique e a gente não pôr mais sacrifício para o consumidor de todo o estado do Acre. O governador decretou situação de emergência no estado inteiro, tem trabalhado de manhã à tarde à noite para se antecipar aos problemas, mas a situação se agravou muito e acho que ainda, segundo a Agência Nacional de Água, vai se agravar ainda até o começo de abril, segundo consta. Eu ouço com satisfação a senadora amiga e lutadora pelas boas causas dessa casa, a senadora Ana Amélia. Senador Jorge Viana, aqui fala, e nessa parte ao senhor, acho que a velha com o veso jornalístico, a velha jornalista, a antiga jornalista. As fotos que Vossa Excelência me mostrou, elas dizem muito mais do que muitas palavras, senador. E eu, se fosse o senhor, a TV Senado, né, com uma transmissão aí, eu acho que digital, Vossa Excelência deveria mostrar para aquelas pessoas que, quando o senhor fala que a estrada da submersa, entendem isso, só que essa fotografia da estrada e do caminhão no meio da água, que está fazendo o papel de um barco, ela tem um simbolismo da realidade do que estão vivendo aquelas populações do seu estado e também do estado de Rondônia em algumas regiões. Só para a senhora ter uma ideia, senadora Ana Amélia, eu fiz uma postagem anteontem na minha fanpage com uma foto parecida com essa, de um caminhão atravessando um mar de água. A foto e a postagem foi visualizada por mais de 170 mil pessoas. Eu tenho apenas 34 mil, completei hoje, seguidores na minha fanpage. Mas a visualização de uma foto, e lamento e faço um apelo à grande imprensa. Essa era outra, a situação é muito grave. Mas era exatamente a outra. Você pode botar outras fotos, senador Jorge Viana, para mostrar o drama que está sendo vivido nessa região. Eu até não entendi, sinceramente, umas críticas que eu havia visto de que a Força Aérea estava ajudando a levar para comércio a alimentação. Numa hora de emergência, só quem não está lá dentro desse drama, que não dá para sair de lugar, não dá para ir para nenhum lado, porque está cercado de água, é que não entende. E emergência é emergência. Todas as medidas possíveis para serem ajustadas para socorrer as pessoas, socorrer os pequenos comerciantes, que é médio comerciante que está lá, vendo a sua empresa sofrer as consequências, as pessoas, as populações que não recebem a comida, não recebem o remédio. Então, eu queria cumprimentá-lo e dizer que essas fotografias dão exatamente a dimensão da tragédia e que a grande imprensa faria um grande bem se mostrasse o que está acontecendo naquela longínqua e, às vezes, esquecida região do nosso país. Eu agradeço, e essa sua veia jornalística me ajuda. Eu estou com fotografias, eu não sei se os que trabalham na Câmara podem identificar. Aqui é uma fotografia onde um barco disputa espaço com um caminhão. E eu estou falando de uma lâmina d'água de mais de 1,20 m acima do nível da estrada. Então, é uma situação muito grave. Tenho várias fotografias, são de ontem, o comboio de caminhões passando, e isso que não pode seguir acontecendo. Tem que ter o Exército ajudando, tem que ter equipamentos, guinchos, seguindo, para que não tenhamos o sacrifício dos caminhoneiros. Aqui um caminhão solitário fazendo uma travessia nesse mar de água que virou o Rio Madeira. Muitos ficam dizendo, mas como é que passa? Porque tem só uma sombra de estrada, então é de alto risco essa travessia. Só passam os caminhões levando gêneros de primeira necessidade. A senadora Ana Amélia deixou muito claro, graças à Força Aérea, produtos de primeira necessidade estão indo. O Acre não tem como produzir cebola, alho, por exemplo, não tem como produzir algumas frutas pelas condições climáticas. E aí nós vamos simplesmente impedir que a população tenha acesso
a esses produtos, os hospitais, por exemplo, a merenda escolar. Então, graças à Força Aérea, nós estamos tendo um apoio, mas um apoio muito tênue, muito pequeno. E eu queria aqui que, através aqui da TV Senado, se pudesse ver a exata dimensão que, lamentavelmente, ainda não foi mostrada nem mesmo na imprensa. E eu faço esse alerta. A situação é da maior gravidade. É a inviabilidade de um único acesso rodoviário com o estado inteiro, que tem 800 mil pessoas. E eu estou aqui mostrando essas fotografias e cada uma delas assusta mais que a outra. Na minha página no Facebook, é impressionante o número de pessoas procurando informações e tentando entender essa situação que nós estamos vivendo. Nem mesmo em Rio Branco. As pessoas, graças a Deus, o Rio Acre baixou mais de 4 metros, então já saímos da situação de maior gravidade que estávamos vivendo. As pessoas não enxergam. O Rio Madeira fica a quase 300 quilômetros de distância de Rio Branco e as pessoas não têm ainda a dimensão da gravidade. Mas eu sobrevoei a área. O governador Tião Viana está em Rondônia hoje, sobrevoou a área. E eu trago aqui a preocupação, porque se a estrada subir mais um pouco, como prevê a Agência Nacional de Águas, nós vamos ter a interdição definitiva em alguns trechos. Mas uma solução já se está tomando pelo próprio governador Tião Viana, que é de termos uma baldeação, como chamamos, os caminhões levando gêneros de primeira necessidade, podendo pegar 3 balsas, demorando quase 2 dias para fazer os 500 quilômetros de Porto Velho até Rio Branco. Mas estamos juntos, solidários, nessa luta para encontrar a melhor solução. E concluo, senhor presidente, fazendo uma leitura de um ofício, senador Aníbal, que preside essa sessão, que encaminhei ao presidente do BNDES, Luciano Coutinho, ao presidente do Banco do Brasil, Aldemir Bendini, e ao presidente Jorge Hereda, da Caixa Econômica, e Valmir Rossi, do Banco da Amazônia. Eu leio o ofício, que ele traduz bem a nossa situação. Senhor presidente, considerando a gravíssima situação que o Acre enfrenta, especialmente sua população, por conta das cheias, tanto nos rios acreanos, mas principalmente em função da maior cheia da história do Rio Madeira, que alcança níveis alarmantes, considerando que o governador do Acre, Tião Viana, decretou situação de emergência em todo o estado, e o mesmo foi feito por alguns prefeitos, como o da capital, prefeito Marcos Alexandre, que também decretou situação de emergência no município, considerando que os trechos da BR-364 estão submersos há mais de 30 dias, afetando drasticamente o abastecimento de todo o estado, que é feito basicamente por essa rodovia, única via de acesso ao Acre com o resto do Brasil. Pela BR-364 passam em média 500 carretas com carga para o Acre todos os dias. Há quase um mês, menos de 10% da carga é transportada. Nós temos centenas de caminhões, todo um conjunto de mercadorias que vão de eletrodoméstico a carros em Rondônia, estocados em Rondônia. Há quase um mês essa carga é de apenas 10% do que normalmente é transportado. Produtos de primeira necessidade estão sendo levados pelo avião da FAB em cooperação com o Ministério da Defesa e Governo do Estado. E pior, a situação, segundo a Agência Nacional de Água, tende a se agravar, ou seja, o Rio Madeira tende a subir. Aí entro com um pedido. Venho então solicitar. Esse pedido é feito ao presidente do BNDES, ao presidente do Banco do Brasil, ao presidente da Caixa e ao presidente do Banco da Amazônia. Venho solicitar que Vossa Senhoria possa adotar
providências com a urgência que a situação requer, no sentido de socorrer o setor produtivo acreano, especialmente os comerciantes que enfrentam uma situação de maior gravidade, tendo em vista não poderem recompor estoque, comprometendo suas vendas, assim não podem honrar compromissos assumidos. As faturas vencem e não há possibilidade de honrá-las. A solicitação é que imediatamente seja aberta uma linha de crédito especial com juros diferenciados e carência adequada a fim de socorrer todo o setor produtivo acreano. Então, o que nós estamos querendo é que imediatamente, como foi feita em 2011, seja aberta a linha de crédito diferenciada com juro de 5%, um ano de carência, para socorrer imediatamente todo o setor produtivo acreano, especialmente o comércio. Por outro lado, se essa medida é benéfica para os empresários, também é necessária para as próprias instituições financeiras, que podem sofrer as consequências do aumento da inadimplência. Nesse sentido, lembro que na grande cheia de 2011, essa no Acre, essa outra, ela é grave e é agravada pelo fato de impedir o fluxo normal de transporte de mercadorias para o Acre e do Acre. Então, houve uma cheia em 2011 e o BNDES, através do Banco do Brasil, adotou um programa de socorro que alcançou grandes e bons resultados. Agora que estamos enfrentando uma situação muito mais grave, é importante que medidas semelhantes possam ser adotadas imediatamente. Atenciosamente, senador Jorge Viana, vice-presidente do Senado. Então, eu sei que esses ofícios, eles vão criar uma situação parecida com o que a presidenta Dilma disse quando visitou Acre e Rondônia, que ela queria ajudar. Eu estou apontando o caminho concreto, objetivo, de como o governo federal, através de instituições financeiras federais, pode ajudar nesse momento. O próprio governador Tião Viana, ele alterou as regras de cobrança de impostos. E eu queria cumprimentar o Tião, que me falava hoje. Todas as mercadorias adquiridas, compradas pelos comerciantes, por todo o setor produtivo do Acre, só vai ter sua primeira parcela vencida a partir do dia 2 de junho. 2 de junho. E o imposto será recolhido em 3 parcelas, com 30, 60 e 90 dias. Isso é um sacrifício para um governo como o governo do Acre, mas o governador Tião Viana faz esse sacrifício em benefício do conjunto da população. Nós não podemos ter aumento de preços, que já está tendo. Não podemos ter escassez de mercadoria, que já está tendo. Mas para que isso possa ser o mínimo, nós temos que agir imediatamente. Então, agradeço, senhor presidente, e queria daqui agradecer a gentileza do doutor Luciano Coutinho, que falou comigo hoje por telefone, se dispôs a estudar esse pedido que estou fazendo, essa solicitação, esse pedido de socorro em nome de todo o setor produtivo do Acre, e ele me garantiu que na próxima terça-feira fará uma audiência comigo aqui em Brasília e nós vamos ter uma resposta desse pedido que formalizo através desses ofícios para atender e socorrer o setor produtivo acreano, especialmente o comércio. É esse o assunto que trago, senhor presidente, da maior gravidade, e sei que Vossa Excelência também compartilha comigo. E nessa hora é muito importante a união de todos, termos juntos a busca permanente de solução para essa situação tão grave que o Estado do Acre, especialmente sua população, enfrenta. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senador Jorge Viana. O senador Jorge Viana